Fala galera, como vocês estão? Cansados de tanto trabalho e do simulado? Ufa, mas agora respira, sorria e relaxa. Sabem por quê? Sexta-feira! Mas espera um minutinho, nem por isso devemos deixar de estudar. Não adianta fazer cara feia, então engula esse choro, não pare de estudar porque nem vestibular estão chegando, ok? Então vamos para o tema da aula de hoje. Nós iremos estudar a sua importância no nosso cotidiano. Primeiro vejamos o que está escrito na nossa Constituição sobre o transporte coletivo. Transporte público coletivo. Serviço público de transporte de passageiros acessível a preços fixados pelo poder público. Os meios de transporte público são aqueles gerenciados por empresas públicas ou privadas e, portanto, não pertencem aos usuários. O governo pode realizar o gerenciamento desse meio de transporte ou dar concessão para que outras empresas cuidem do serviço, a fim de que o cidadão possa usufruir dele. O transporte público coletivo não é uma mercadoria, onde se pode determinar um valor qualquer, mas ele deve ter um valor que respeite a população, pois se trata de um direito dos cidadãos que sempre deve ser cobrado pela sociedade, a fim de que o Estado realize melhorias. O Código de Trânsito Brasileiro afirma que o trânsito seguro é um direito da população e é responsabilidade dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito promover e implantar medidas para a garantia desse direito. Eles fazem novos projetos, campanhas, porém, a violência no trânsito ainda continua muito grande, causando sempre feridos ou muitas mortes. Por que utilizar transporte coletivo e outras alternativas? Para solucionar o problema dos engarrafamentos, algumas ações simples podem ser adotadas. Primeiramente, o investimento da parte do nosso governo. E depois, se o transporte coletivo fosse de qualidade e barato, poderia minimizar os transtornos dos congestionamentos, pois muitos cogitam a possibilidade de trocar o carro próprio pelos ônibus, metrôs ou até mesmo por bicicletas, já que uma das vantagens é que o meio de transporte público é mais econômico que o privado. Porém, as desvantagens do transporte coletivo, o que é muito presente no nosso país, é a superlotação a que está sujeito, principalmente nos horários de pico. Tempo gasto nos pontos e estações, falta de segurança nos pontos de espera e a inflexibilidade da rota e dos horários. E como percebemos de alguns anos para cá, o Brasil enfrenta um problema de norte a sul, o transporte público ineficiente. Há vários motivos para que esse setor tenha chegado ao caos, tais como a falta de investimento da parte do governo, o transporte clandestino nas grandes cidades, o número insuficiente de alternativas para atender a crescente população e a prioridade dada à implantação do sistema de transporte privado, como facilidades para comprar o carro, alargamentos de... A porcentagem de pessoas que vivem nas cidades hoje é de aproximadamente 90%. Isso significa grande fluxo de passageiros dentro das áreas urbanas. Nas regiões mais desenvolvidas, sul e sudeste, os automóveis tornam-se uma opção mais agradável por causa dos inúmeros problemas dos coletivos. Com o aumento dos carros, o transporte se tornou mais lento, o que é um outro problema grave. O transporte rodoviário é o predominante no Brasil, e o transporte público não é diferente. Em muitas cidades, os metrôs atendem a uma parcela muito pequena. Não existem vagões suficientes e as linhas não chegam a todas as partes. Em 2014, o ano da Copa do Mundo, o Brasil teve que se preparar para receber turistas de várias partes do mundo, e por isso foi necessária uma reformulação no sistema de transporte público. Assim, as 12 cidades sedes assinaram em 2010 um compromisso garantindo a conclusão de diversas obras relacionadas à mobilidade, principalmente sobre transporte público. Além da superlotação,
Outros problemas, como acidentes, problemas técnicos e as forças naturais, como chuvas, tempestades, nevascas, e outros problemas na cidade, como enchentes, também podem piorar o tráfego, diminuindo o fluxo de carros e aumentando o tempo de que milhares de motoristas ficam no trânsito. Eu tô aqui pra protestar as situações que a gente passa dentro do transporte público. A começar pelo preço da passagem, R$ 2,45 pra em pé, que absurdo! Por R$ 2,45 eu mereci sentada e num ar-condicionado. É por isso que tem gente que pula rolê. Uns pula rolê porque não tem onde cair morto, outros pula rolê porque é sem vergonha mesmo. Eu apoio o direito dos estudantes de não pagar passagem. Eu vou comprar um jegue, eu vou comprar um jegue, eu vou entrar dentro do transporte de jegue, porque se tiver lotado, eu monto em cima do meu jegue. Mas R$ 2,45 pra em pé, eu não apoio. As greves de ônibus atingem todo o país e geralmente são causadas pelas reivindicações feitas pelos motoristas das empresas em busca de melhores condições de trabalho, salários e outros benefícios. De outro lado, quando ocorrem paralisações, a população fica refém delas, pois muitos não conseguem trabalhar utilizando transporte coletivo. Além do ônibus, temos outros tipos de veículos de transporte coletivos. Vejamos alguns. Bus Rapid Transit. O transporte rápido por ônibus é um sistema de transporte coletivo com um ônibus confortável que possibilita uma rápida mobilidade urbana para os passageiros através de uma faixa exclusiva para o transporte. O sistema surgiu em 1974, criado por Jaime Lerner, um arquiteto e ex-prefeito de Curitiba. O metrô, nas últimas décadas, tem se tornado muito importante, já que pode transportar uma grande quantidade de usuários de forma rápida. A sua manutenção e seus serviços devem ser realizados com prioridade. Para seu uso, existem regras que devem ser seguidas por seus usuários, como evitar entrar e sair do trem depois da campainha, não atravessar a faixa amarela para garantir a segurança, ficar longe das portas para facilitar o embarque e desembarque, além de evitar acidentes, ter respeito pelo uso prioritário do primeiro vagão e não descer para a via eletrificada onde passa o trem. O trem, apesar de ser antigo, se torna muito importante em regiões metropolitanas justamente pelos mesmos motivos do metrô, a capacidade de transportar bastante pessoas em pouco tempo. O aeromóvel é um tipo de transporte alternativo utilizado para resolver parte dos problemas de mobilidade urbana. Esse veículo é um produto nacional, inspirado nos modelos de aviões e foi projetado nos anos 60. Teleférico é um meio de transporte alternativo e aéreo sustentado por cabos. Conhecido como bondinho, é muito popular no Rio de Janeiro, local onde foi projetado pelo engenheiro Augusto Ferreira Ramos, que queria abrir caminho aéreo para o alto do Pão de Açúcar. O monotrilho foi projetado para resolver os problemas de mobilidade urbana também. Ele é um trem que utiliza um único trilho para sua movimentação. E a balsa é um meio de transporte aquaviário utilizado em cidades com acesso ao mar para outras partes do país. Desembarque por todas as portas. Você poderá fazer as seguintes conexões: Biarticulado Pinhais, Praça Rui Barbosa, Ligeirinhos, Pinhais, Campo Comprido e Inter 2. Interbairros 2. Alimentadores da região. Porta fechando.